o Telegram, no Brasil inteiro, por um determinado momento, porque ele queria prender o Alan dos Santos. Houve uma perseguição a jornalistas que eram críticos ao Supremo de maneira completamente absurda, né? Porque o poder precisa ser criticado até para ele não aumentar demais. E aí você teve prisão do Oswaldo Eustáquio, você teve pedido de prisão do Alan dos Santos. Essa semana agora, nesse mesmo inquérito de 2019, a filha do Alan dos Santos, que tem 16 anos de idade, a filha do Oswaldo Eustáquio, que tem 16 anos de idade, que ainda mora no Brasil, essa moça teve o seu celular apreendido. Ela é inimputável. Foi, ela é menor de idade, inclusive. Ela é inimputável. Não, mas não foi ontem no Twitter, inclusive. Ó. Hoje é dia 15, acho que foi dia 16, foi que foram na casa dela. Dia 14. Dia 14. Foram na casa dela. Hoje é 15. Ela pediu socorro lá no Twitter. Cara. Pediu, para algum advogado vir aqui acompanhar. Porque o que aconteceu? O Alexandre de Moraes está determinando a prisão da mãe dela se ela usar as redes sociais. Olha a loucura. Que isso, uma menor de idade, cara. Existe uma previsão... Não, tem uma coisa pior ainda do que isso. Além dela ser menor de idade, existe um princípio no direito chamado intranscendência das penas. Esse princípio do direito existe desde a Constituição de 1924. O que é que significa? Desde a nossa primeira Constituição, nós estamos na 8ª Constituição. Desde a nossa primeira Constituição. Que ela diz que a pena que eu cometo não passa para o meu filho. O crime que eu cometo não passa para o meu filho. Não passa para o meu pai. Ela é minha. Mas quem cometeu o crime foi o Oswaldo Eustáquio. Supostamente cometeu o crime. Não acho que cometeu o crime, mas supostamente cometeu o crime. Foi o Oswaldo Eustáquio, que não tem prerrogativa de foro, porque ele não é deputado, ele não é ministro, ele não é presidente. Então ele nunca poderia ser julgado pelo Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes. Exatamente. Totalmente fora do foro. Totalmente, né? Totalmente. Que aí a burla ao regimento deles próprios, que ele diz assim, um ataque... Porque assim, se houver um crime, a previsão do regimento, se houver um crime nas dependências do Supremo, o inquérito é feito pelo Supremo, mas nunca ação penal. São duas coisas diferentes. Sim. Porque eu tenho o fato, eu tenho o inquérito, e se for recebida a denúncia, eu tenho ação penal. Seria esse o caso das pessoas presas em 8 de janeiro? Exato. Mesma situação. Mas mesmo assim, eles deveriam ser processados em primeira instância. No máximo, o inquérito poderia acontecer no Supremo, nos fatos de que alguém quebrou algo no Supremo, fez algo no Supremo, no máximo. Não quem entrou, por exemplo, no Congresso, ou quem entrou no Palácio Planalto. E mesmo assim seria somente o inquérito. Nunca o julgamento da ação penal poderia ficar no Supremo. Deveria ir para a primeira instância, depois para a segunda instância, depois para o STJ, depois para o STF, fazer o caminho disso. Mas a filha do Oswaldo Eustáquio, ela não cometeu crime nenhum. Muito menos a mãe. A mãe não pode ser responsabilizada por isso, não. Ela não é nem parte no processo. Olha a maluquice dessa questão. E tudo é decisão monocrática. Então tudo é canetado. A pessoa fica brincando, para quem conhece aí, é tipo um Death Note. Death Note você escreve o nome da pessoa e a pessoa morre. Mas na verdade a pessoa é presa. Então a pessoa de caneta, de ofício, sai prendendo. Não gostei de você, vou te prender. Talvez você tenha dado agora a definição do que está acontecendo, do que foi mostrado. Talvez um resumo. Yuri, talvez você deu a melhor figura de linguagem sobre o que está acontecendo agora, né, no Supremo. Esse inquérito caminhou, chegou nas eleições, todos os absurdos que aconteceram na eleição, uma perseguição violentíssima à direita. Nesse momento agora que a gente está gravando a entrevista, inclusive daqui eu vou para lá, está acontecendo uma audiência pública no Senado para entender essa coisa, até das big techs relacionadas à projeção para a direita, o que é a balança muito desequilibrada. Totalmente para a esquerda. Né? Então, assim... Sabe disso. Então isso é muito ruim para uma questão do judiciário. O judiciário é para ser um poder discreto. Ele é para ser um poder discreto e técnico. A vida profissional do TDAH depende muito da comunicação. Como você se comporta no trabalho ou como enxergam você pode ser decisivo na sua escalada profissional. O problema é que dificilmente alguém te explica qual a melhor forma de agir nesses casos, até agora. Vou te explicar como dominar a vida profissional no primeiro link da descrição. Analisar fatos à luz da lei, à luz da Constituição e julgar. Mas o que a gente tem visto é realmente isso. Foi até uma figura aí de linguagem, mas é um Death Note, cara. Você tem ali o poder da caneta, prenda-se e você vai colocando o nome das pessoas que você não gosta. Nem que seja uma criança de 16 anos. E é exatamente assim. E esse inquérito ele foi crescendo de uma maneira avassaladora e de uma maneira completamente irresponsável, ilegal, inconstitucional. Porque na prática você tem hoje, né? Tem até um humorista super divertido que o cara fez um vídeo, um sketch, dizendo assim: rapaz, quem é o juiz? Alexandre.
Quem é o acusador? Quem é o promotor? Alexandre. Quem é o acusador? Alexandre. Quem é a vítima? A vítima somos todos nós, né? Dessa maluquice. Sim. Mas na prática desse inquérito, você tem o Alexandre sendo titular da ação penal, o ministro Alexandre de Moraes sendo titular da ação penal, acusando, o que não poderia. Você tem o juiz Alexandre julgando a ação, que também não poderia, já que ele está acusando, ele não seria impedido naturalmente em relação a isso. E você tem ele sendo vítima desse processo para justificar aquilo que está acontecendo. Então, cara, é uma esquizofrenia jurídica isso, é uma completa esquizofrenia. Isso vem escalando, né? Sabe o que eu acho? Eu acho que boa parte da imprensa tem papel nisso. Esse puxa-saquismo, por exemplo, da Globo, do G1, as meninas fazendo risadinha, aquela loirinha lá que eu esqueci o nome, aquelas jornalistas lá que é tudo militante, né? Só falta o boné da MST na hora de apresentar. E aí simplesmente as pessoas ficam rindo, dando gargalhada, falando que o Alexandre é o fiel da balança. E aí o cara vai achando que o Brasil inteiro pensa isso dele. Não, mas aí você Será que deram corda para ele se enforcar? Como é que é isso? Foi muito interessante quando um querido amigo chamado desembargador Sebastião Coelho Conheço. foi na sustentação oral, que deveria ser presencial, de todos aqueles que estão julgados, e deixou de ser presencial depois dessa sustentação oral, em que ele disse que os ministros supremos são as pessoas mais odiadas do Brasil. Porque é um pessoal... Brasília é meio corte, né? Nós que moramos aqui, Brasília é meio corte, né? Você não encontra... Você consegue controlar o fluxo de pessoas, né? As casas, os jantares que você vai não são em restaurantes abertos, são jantares em casas no Lago Sul, em eventos relacionados a isso, ou no Lago Sul, Lago Norte. Sim. Mas são em casas de pessoas, de amigos, escritórios. Aqui os grandes escritórios estão, pessoal, em grandes casas. Grandes casas, né, nesses bairros, inclusive. Nesses bairros que estão para isso, em especial no Lago Sul. Então você vai ter um momento em que o cara vai, nesses eventos sociais, ele está cercado de baba-ovo, né? De pessoas que são ligadas a esse. Esse cara não consegue ir para um restaurante aberto em Brasília. Não consegue. Né? Ele fala, vou no Amani, vai Brasília. Ser carinhoso. Vou no Amani, Brasília. Não vou no Marie. Não vai. Não vai. Ele vai ser massacrado nesse restaurante. Tá? As pessoas vão criticar naquele momento que ele está lá. Ele não vai acontecer. Não vai acontecer isso. A não ser que ele vá em ambiente controlado, né? Ele vai num ambiente que... O Brasília também tem essa característica, né? Você tem salas reservadas em alguns restaurantes, ele consegue fazer isso. Mas sem essa hipótese, com segurança e tal, para isso. Sem essa hipótese, não tem a mínima chance dele conseguir estar ele é paulista, né? Vou num restaurante no Jardins, ou no Itaim. Cara, esqueça. Não consegue. É mais difícil mesmo. Não consegue. Então, mesmo fora do Brasil hoje, depois dessa pressão internacional, em especial quando o Elon Musk entrou na jogada, fazendo uma crítica muito ferrenha àquilo que está acontecendo. Ele deu um basta, né? Ele parou de seguir as decisões judiciais, que falou assim, cara, isso aqui não tem nada a ver com a lei. Isso aqui é contra a lei. Tem um cara assinando aqui, isso é contra a lei. Aí ele falou, não, peraí, o que é isso? E aí ele começou a expor, né? E aí a gente entra já no período contemporâneo dessa história. Mas aí você estava falando um fluxo, um fio. É porque o fluxo acontece, né, Lei? Isso é porque é tanto desmando, cara, que se eu for falar aqui... Não, a última palestra que eu dei sobre isso, ela demorou a que eu pude falar, não, quero que você detalhe. Demorou umas 3, 4 horas, porque eu fui fato a fato. São tantos fatos, são tantos absurdos. Porque tem um absurdo que você chama assim, no meio do TSE, a ministra Carmen Lúcia dizendo assim, cala a boca, já morreu, mas vamos censurar até o dia 30. Como assim? Foi. Ela falou isso. A gente não faz censura, mas em nome da democracia a gente vamos abrir uma exceção até o dia 30. O que é isso? Não existe exceção na Constituição. Exato, cara. A Constituição é feita exatamente para evitar... E eu decidi abrir uma oportunidade para você que tem ou convive com alguém que tem TDAH. Eu tenho um clube com mais de 3.200 famílias que estão mudando a sua relação com TDAH para melhor. Estão transformando desafio e dificuldade em resultado. E eu quero te apresentar esse clube que está com 90% de desconto hoje. Clica no link e garanta.